Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado com as traduções e versões da Bíblia existentes. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim. Quem quiser agora deixar um comentário nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, é opcional, fique à vontade. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho ou agradecimento a Deus por uma bênção obtida, enfim. Se for uma crítica, um elogio, uma sugestão, ótimo, vai ajudar o canal a evoluir, a melhorar. É importante. Se for um pedido de oração, bom, porque a gente põe o nome aqui nas nossas orações, nós oramos juntos para tentar ajudar essas pessoas que precisam de orações. Tá certo? E o testemunho e o agradecimento a Deus por uma bênção obtida vai ajudar pessoas a se voltarem a Deus com um trabalho missionário paralelo a esse que Deus inspira a gente a falar, a mim, para gravar, nós ouvirmos, para aprendermos juntos. Portanto, é de vital importância os comentários, tá certo? E peço que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda no canal de Deus, que é isso, eu sou apenas administrador, que se inscreva agora. Desde já Deus agradece. Tá certo? Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma de oração, obrigado por nós podermos estarmos juntos aqui para aprender, Senhor. Peço, Senhor, que esteja junto com a gente neste momento, para que o Espírito Santo me tome, me ilumine, me use e me inspire, Senhor. E me use como foi usado as pessoas para que o Senhor escrevesse a Bíblia, Pai. Que me use dessa mesma maneira, Senhor, vai trazer a mensagem agora, Pai. Peço que os três maiores pessoas do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Pai. Que assim seja, meu Deus, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, para nós começarmos a entender um pouco sobre as traduções e versões bíblicas, nós temos que entender o que quer dizer uma, quer dizer outra. Então, traduções bíblicas, nós temos que entender que a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Né? Uma parte dela foi em hebraico, outra parte em aramaico e o Novo Testamento em grego. Essa é a maior parte. Né? Então, quando vieram homens como Zwingli, Martinho Lutero, João Ferreira de Almeida, esses fizeram traduções da Bíblia, escreveram Bíblias, né? Nas línguas deles. Então, cada um numa língua. Então, precisou-se, como o mundo começou a ter muitos idiomas, né? Foi a necessidade de traduzir a Bíblia para o idioma que as pessoas falavam. E em 1645 foi falado para um rapaz que era protestante, era antes católico, depois ele se converteu ao protestantismo, para que ele fizesse uma tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Né? Este homem era João Ferreira de Almeida, que na época ele não era um homem, ele era um menino. Ele tinha 16 anos, 17, né? 16, 17 anos de idade, quando ele começou a traduzir a Bíblia. E terminou depois. Né? Acho que ele começou com 17, uns 16 terminou com 17, uma coisa assim. E ele traduz a língua para a língua portuguesa. Então nós temos hoje em dia várias versões dessa Bíblia, né, de Almeida. Então ele fez a tradução para o português. Mas em 1600 o Brasil estava começando ainda. Então a língua que se falava aqui basicamente era o mesmo português de Portugal. Né? Tínhamos 100 anos de existência, então não havia mudado tanto. Né? Então houve a tradução dele, como outras para outros países e tudo mais. Então a tradução da Bíblia é isso. Agora, a versão. Acontece que com o passar dos anos, as línguas foram modificando, né? Então você vê que o inglês dos Estados Unidos não é o mesmo inglês da Inglaterra.
o espanhol, que fala os países da América Latina aqui, que é o México, o, os países da América Central, aqui os países da América do Sul, com exceção do Brasil, que falam espanhol, eles não falam mesmo espanhol da Espanha, não. A Espanha fala espanhol, aqui eles costumam falar que é o castelhano, mas também é uma espécie de espanhol, né? Mas não é o mesmo. Se você vai lá em Angola, o português que se fala na Angola não é o mesmo português que a gente fala aqui no Brasil e nem é o mesmo que fala em Portugal, né? Então, há muitas palavras diferentes. Então, e com o tempo foi mudando, né? Você vê que antigamente, na época da escravidão, se falava voz sum C, voz me C, depois foi C, depois você, né? E hoje em dia muitos usam até o tu, né? Então, houve a necessidade de alterar alguns textos para uma linguagem mais atual. Que nem, por exemplo, pegar uma Bíblia escrita em 1650, por exemplo, a original, tradução original do Almeida, né? Para alguém ler hoje, as pessoas muita coisa não vão entender o que está escrito lá. Então, por isso, houve a necessidade de ter versões dessa Bíblia. Ela foi sendo atualizada, modificada. Então, nós temos versões. Então, Almeida, por exemplo, eu tenho a versão Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Fiel, Almeida do século XXI, Nova Almeida Atualizada. Só que acontece o que, irmãos? Muitas vezes, só que essas Bíblias, mesmo sendo todas derivadas da tradução do Almeida, elas têm características diferentes, algumas têm características diferentes. Quando a gente vai dividir essas Bíblias em patamares, a gente vê que elas foram baseadas na tradução do Almeida, só que na hora que elas foram reescritas, elas sofreram alterações. Por exemplo, teve Bíblia que ela foi reescrita por Erasmo, por exemplo. E Erasmo, ele chegou a usar os manuscritos de Almeida, se não me engano. Só não estiver falando besteira aqui. Mas ele usou o manuscrito de Almeida. Só que ele não era expert em algumas palavras e tudo mais, então ele traduziu. Ele trocou algumas palavras, tudo mais, para facilitar a leitura e tudo mais, com palavras que eram sinônimas, como por exemplo, fé e fidelidade, né? Parece que é a mesma coisa, né? Mas dependendo do momento, não fica a mesma coisa, né? Eu vou dar um exemplo disso aí daqui a pouquinho, né? Então houve alterações, então foi baseada. Teve um grupo também de escritores que eles também usaram traduções bíblicas, usaram coisas, e também, se não me engano, se usaram o Almeida ou não lembro, acho que sim, acho que não tenho certeza, mas que também fizeram escritas da Bíblia, inclusive na língua portuguesa, e que muitos se basearam para chegar até onde chegou hoje. Então você vê que hoje eu tenho aqui abrindo no celular, eu tenho a NVT, que é a nova versão transformadora, eu tenho a NVI, nova versão internacional, eu tenho a NAA, novamente atualizada, tenho a VRF, a ARF, que é a Almeida Corrigida Fiel, a CR, a CC, tem a ARF, Almeida, como é que é? Almeida Revista Fiel, ARC, Almeida Revista Corrigida, ARA, Almeida Revista Atualizada, enfim, tem um monte, né? Tem a Bíblia na linguagem de hoje. Qual que eu devo usar? Existe uma versão, uma tradução que eu devo usar? Não, não tem. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque existem algumas traduções da Bíblia que elas foram muito alteradas. Como, por exemplo, a tradução Novo Mundo, ou a versão Novo Mundo. Essa Bíblia ela é utilizada pelos nossos queridos irmãos
sim, muitos deles sinceros, da Testemunha de Jeová, né? Nós sabemos que assim como os nossos irmãos judeus, a Testemunha de Jeová não crê em Jesus como sendo Deus, né? Mas existe uma diferença. Os judeus não creem em Jesus nem mesmo como Salvador, como Messias. A Testemunha de Jeová crê nele como Messias, como sendo Salvador da humanidade que morreu por nós. Mas ela não crê que ele seja Deus, né? Na verdade, eu acredito que eles não creem na Trindade, né? Eles creem talvez que Jesus seja um Deus menor ali, né? Que o Deus mesmo poderoso é o Pai, né? Que eles chamam de Jeová. E na Bíblia deles, por exemplo, em João 1, quando fala lá, no princípio, o verbo era a palavra, né? O verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Então, né, nas outras Bíblias que a gente tem, está falando o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ah, mas tem diferença? É um Deus para era Deus? Por exemplo, para mim, que creio que Jesus era Deus, que era um servo do Senhor, que serviu ao Pai, mas ele também era Deus, que eu acredito na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para mim, não faz diferença. Para mim, não faz, né? Porque eu creio na Trindade, então para mim, está dizendo que Jesus também é Deus. Para mim, uma coisa. Mas, para uma pessoa, como os nossos irmãos, que são testemunhas de Jeová, que não creem na divindade de Cristo, não creem da reta, isso já muda de figura, né? Porque eles vão falar que ele é um Deus menor, que ele não sei o que, mas que Deus é o Pai, né? Então, isso já faz essa confusão na cabeça da pessoa, entendeu? E uma pessoa desinformada, que também não entende, ao pegar aquilo, pode também se confundir, né, queridos irmãos? Então, temos que tomar cuidado com a versão que a gente usa, né? Tem a versão que é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica. A Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais. Mas por que os protestantes não falam que esse livro não é inspirado pelo Senhor, esses livros a mais? Simples, queridos irmãos, porque estes livros, eles contradizem o que está escrito em outros livros, né? Muitos falam com feitiçaria, falam de coisas, né, inclusive de vida após a morte, uma coisa do tipo, que os outros livros falam exatamente o contrário. Então, Deus não ia inspirar ele falar o contrário. Então, se fosse esses livros os certos, a Igreja Católica deveria usar somente esses livros e os outros não deveriam existir na Bíblia deles. Porque uma coisa está contradizendo a outra, né? Como é que você vai explicar que um livro da Bíblia está falando uma coisa e o outro está falando outra contrária? Percebeu que fica confuso? Então, é por isso que é a realidade. A gente compreende que esses livros não foram rejeitados pelo Senhor, não foram inspirados pelo Senhor, porque eles estão indo contra o que o resto da Bíblia está falando. Entendeu? Mas, muitas vezes, a gente pode recorrer à Bíblia Católica ou à Bíblia de Jerusalém, que você pode baixar no celular, para ler alguns textos. Porque, por incrível que pareça, muitos dos textos nessas Bíblias, eles estão mais corretos com o texto original do que muitas Bíblias que a gente usa. Até porque a maioria das Bíblias que a gente usa hoje em dia, queridos irmãos, são versões que foram sendo feitas com o tempo. E muitas vezes pode causar diferença, né? Como no caso que eu falei desse testemunho de Jeová, tem um outro exemplo que para testemunho de Jeová ia ser diferente, ia estar errado, mas para a gente que acredita que Jesus é Deus, não. Por exemplo, já foi achado alguns manuscritos com o mesmo texto, mas com alguma palavra diferente. Por exemplo, o manuscrito estava escrito, e Jesus disse. Depois acharam outro, está escrito, o Senhor disse. Depois acharam um outro ainda, Deus disse. Você entendeu? Então, por exemplo, para a gente que acredita que Jesus é Deus, na Trindade, falar Jesus disse, o Senhor disse, Deus disse, é a mesma coisa, para a gente não tem problema. Mas se o pessoal tem testemunho de Jeová, pegar uma Bíblia que está escrito Deus disse, onde está escrito Jesus disse, e se uma fala de Jesus,
eles vão rejeitar essa Bíblia. Vão falar, não, essa Bíblia está errada porque na crença deles, Jesus não é Deus. Então, tem um problema. Entendeu? Tem um problema nessa tradução. Então, mas, para quem acredita na verdade, isso não faz diferença. Agora, se tivesse escrito lá, tem uma tradução que foi encontrada desse jeito, ó. E João disse, e aí? E aí, então, aí nós temos um problema grave. Por quê? Se foi João quem disse, não foi Jesus. Jesus e João não eram a mesma pessoa, né? Pode pegar. Se uma pessoa pegar duas traduções e uma tiver escrito Jesus disse e outra João disse, essa pessoa pode chegar a uma conclusão equivocada de que João e Jesus eram a mesma pessoa, ou seja, João é um nome utilizado por Jesus, assim como nós acreditamos que Miguel é um nome usado por Jesus, que o arcanjo Miguel é Jesus. Poderia dizer que, na verdade, João, na Bíblia, é Jesus, né? Então, que João Batista era Jesus. Então, a pessoa ia chegar a uma crença absurda, né? E ia passar isso adiante. Né? E foi assim que, provavelmente, quer dizer, surgiu tantas igrejas com tantas doutrinas diferentes que a gente não sabe nem para onde correr. Qual que está certo, qual que não está, não é? Então, eu tenho que tomar cuidado com a versão bíblica que eu uso. Porque ela passou. Que nem, por exemplo, ao meio do século XXI, ela foi escrita numa linguagem mais para os jovens de hoje. Porque, por exemplo, pegar lá um jovem de hoje em dia e falar, vós um C, não sei o que lá. O que é isso? Vós um C, vós me C, o que é isso? Eles não sabem. Ou alguma palavra antiga, que às vezes até para mim, que já não sou tão jovem assim mais, já é difícil, para eles então é impossível. Então como é que eles vão entender? Então foi feita uma Bíblia com uma linguagem mais próxima para os jovens, né? Segundo alguns estudiosos de Bíblia, a Bíblia é uma das versões mais corretas para a gente utilizar para estudar a Bíblia, para a gente querer aprender mais corretamente o ensino bíblico, é a NAA. Né? Que é a tradução Nova Almeida Atualizada, né? Ela é a que tem a tradução mais fiel e o texto mais fiel, mas ela não é perfeita, né? Por exemplo, no texto de Abacuque 2:4, na Nova Almeida Atualizada, em A, está escrito assim, ó: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora, quer dizer, vou ler o mesmo texto, Abacuque 2:4, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim, ó: olhe para os arrogantes, os perversos que a si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Qual das duas versões está correta? Uma está falando por sua fé, a outra por sua fidelidade a Deus. Por sua fé, fé significa fidelidade a Deus. Sim, talvez. Né? Fé, na verdade, não é a fé, ela pode ser, você pode falar, eu tenho fé em Deus, ter fé em Deus, você acreditar em Deus, entendeu? Mas você não é fiel a Deus, mas você não tem fidelidade a Deus, ou seja, você não segue as orientações de Deus. Você crê em Deus, você tem fé em Deus, mas você não segue os ensinamentos de Deus. Você entende? Então, fidelidade é uma coisa mais profunda. Eu posso, em alguns momentos, colocar fé e fidelidade como sinônimos? Sim, posso. Mas tem certos momentos que não. E o texto original em hebraico é fidelidade, né? Não é fé. Então, a Nova Almeida Atualizada está errada nesse ponto. Porque o texto correto é esse aqui,
da Nova Versão Transformadora. Olhe para os arrogantes, perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E já a NAA está escrito assim: eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Tá entendendo? Entendeu? Então, sua fé não quer dizer que por causa da fé dele ele vai viver? Vai viver pela fé? Não. Ele vai viver por sua fidelidade a Deus. Né? Então, aqui fica confuso o texto e a palavra fé não está colocada corretamente. O texto da NVT está melhor nesse ponto aqui, nesse texto. Entendeu? Do que o da NAA. Mas, no geral, a NAA está mais correta que a NVT. Entendeu? Então, queridos irmãos, qual que é a minha sugestão? Tome cuidado. Né? Nós sabemos que a tradução Novo Mundo ela foi escrita baseada na fé que tem a Igreja Testemunho de Jeová. Nada contra eles, são os nossos irmãos. Aliás, um abraço a todos os irmãos Testemunho de Jeová. Né? Gostaria em algum momento de estar de frente com um irmão Testemunho de Jeová para a gente conversar, para a gente debater, porque eu acho importante a gente debater com pessoas de fé diferentes, porque muitas vezes nos traz novos aprendizados, porque ninguém é o dono da verdade. Não, o adventista não é dono da verdade, o Testemunho de Jeová não é dono da verdade, o católico não é dono da verdade, o judeu não é dono da verdade, o ateu não é dono da verdade, o presbiteriano não é dono da verdade, o metodista, o batista, o renascer, o mundial, o de Deus, plenitude, bola de neve, igreja de Ravé, Jesus é o poder, igreja do Novo Tempo, maravilha do Senhor, quadrangular, Deus e amor, enfim, Nossa Nova Graça, Assembleia, nenhum congregação, nenhum é dono da verdade. Então pode ser que tenha coisas que eu sei que o outro não sabe. E eu acho que uma um bom exemplo de, de uma construção de uma igreja, uma construção de ensinamentos envolvendo várias doutrinas, é a da Igreja Adventista, pois ela foi fundada por pessoas de doutrinas diferentes, né? Então você vê, por exemplo, Ellen White, que é uma das principais fundadoras da igreja, ela era metodista. Seu marido, Tiago White, também. Outro cofundador da igreja, Guilherme Miller, ele era batista. Né? Uma outra mulher, que eu não vou lembrar o nome dela, ela era batista do sétimo dia. Né? Tinha outros que eram presbiterianos. Então, essas pessoas se uniram em prol de estudos. Né? E elas evoluíram, né, os seus estudos, foram aprendendo coisas um com o outro, com os estudos, e fundaram esse movimento, que é a igreja a qual eu sigo. Né? Mas, então isso é um exemplo do que a gente pode fazer. Né? Foi criado, inclusive, um novo movimento religioso, no caso adventista, para através de uma união de estudo de várias religiões. O que nos mostra que a gente pode aprender com todo mundo. Né? A gente mostra, não podemos rejeitar ninguém, mas você vê que Raabe, uma prostituta ímpia, que se converte ao Senhor, ela vai se junta ao povo do Senhor e entra na genealogia de Cristo. Já Acã, que pertencia ao povo do Senhor, ele acaba perdendo a vida, perdendo a sua salvação e sendo expulso do mundo de Cristo, né, que ele estava preparando para os israelitas, pelo reino de Cristo. Né? Ele vai para a morte eterna. Então, nós não podemos achar que só quem está na nossa igreja é certo, independente da igreja que a gente frequente. Né? Então, queridos irmãos, o que eu proponho a vocês? Que vocês usem várias versões de Bíblias diferentes nos seus estudos bíblicos. Você pode ter uma, que nem, por exemplo, a Bíblia que eu mais uso hoje em dia, eu me evangelizei com a ARF, se não me engano, Almeida Revista Fiel, se não me engano. Né? Acho que foi essa, ou foi a ACF, Almeida Corrigida Fiel, não lembro.
com anotações do bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Foi com essa Bíblia que eu me evangelizei. E com as novelas bíblicas também da Record TV, que é um canal da Igreja Universal. Eu cheguei no cinema, vi os filmes de Macedo, por pouco que eu não entrei na Igreja Universal, né? Mas eu não li a Bíblia. Eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia depois que eu fui apresentado a Novo Tempo por uma colega minha que era adventista. E aí eu comecei a assistir os programas, comecei a assistir o programa que mais me identifiquei foi, naquela época, o Bíblia Fácil, que era com o pastor Ailton Oliveira. Depois eu comecei a me identificar também com o Arena do Futuro, que na época era apresentado pelo Luiz Gonçalves, né? Depois comecei a me identificar também com Evidências, que é o programa até hoje, é do Rodrigo Silva, né? Depois também com Bíblia Fácil, Bíblia Escola Bíblica, que é com o pastor, acho que é Gilmar Batistotti, se não me engano, né? E depois eu também comecei a me identificar com o programa Bom de Bíblia. E ali eu comecei a sentir o desejo de estudar a Bíblia. Só com Bíblia Fácil eu comecei a ter desejo. Só que eu não tinha a Bíblia, que a Bíblia que eu tinha, as duas que eu tinha, estavam em São Paulo. E aí quando eu fui para minha casa em São Paulo, eu trouxe a Bíblia e comecei a ler. E por minha vontade eu li a Bíblia inteira. Entendeu? E fui acompanhando os estudos no Bíblia Fácil, fui entendendo o santuário, fui entendendo as coisas. E aquilo começou a me dar cada vez mais desejo então, de ir na igreja, de frequentar a igreja. Mas aqui perto não tinha. Aí foi quando Deus abriu essa igreja aqui perto, foi onde eu já entrei na igreja e logo em seguida me batizei. A minha igreja aqui fez 4 anos, tá fazendo 4 anos esses dias aqui. Né, a festa foi ontem, porque eles acharam melhor antecipar a festa já. Ou passou o dia da festa, não lembro, não tenho certeza qual é o dia exatamente do aniversário. Mas eu sei que faz 4 anos também que eu me batizei. Né? Mas quando faz 4 anos, vai estar quase 4, 3 anos e meio, deve fazer, porque eu acredito que ela, ela foi fundada em novembro. Eu comecei a frequentar a igreja logo na segunda semana, terceira que ela foi fundada. E depois eu fui me batizar em setembro do ano seguinte, se não me engano. Então acho que fez 3 anos que eu me batizei. Foi em setembro. Eu lembro que tava frio no dia. Acho que era em setembro, velho. Eu não lembro qual foi o dia. Assim, do batismo, mas eu lembro que foi no ano seguinte da inauguração da igreja. Né? Menos de um ano depois da inauguração da igreja. Então, e eu tô aqui até hoje, né, nesse caminho, cada vez estudando mais a Bíblia, querendo aprender mais. Então, e aí depois, agora fazendo teologia, e aí eu comecei a usar no celular a versão VFL, que é a versão fácil de ler. Eu achava os textos um pouco mais claros, mais fácil para compreender, e eu usava essa versão. Depois, quando eu comecei a fazer esse ano, eu comecei a fazer faculdade de teologia, pós-graduação em teologia pelo NASP, eu então tive ali ensinamentos e foram, como é que fala a palavra? Foram indicados alguns vídeos e eu assisti alguns desses, e num desses vídeos tinha um pastor que era especialista em Bíblias, e ele fez uma tabela lá e mostrou quais eram as Bíblias. Né? Ele colocou como primeiro colocada a Bíblia NA, né? E depois a NVI, se não me engano. Né? Ou NVT, não sei. Então, eu sei que eu acho que então eu tenho. E aí eu já usava a NVI. Então, queridos irmãos, ele colocou a NAA como primeira e a NVI como a segunda, e aí outra seguindo. Então ele explicou sobre as versões e tudo mais. Então, queridos irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque dependendo da versão, a gente entende errado o que está escrito. E aí,
forma uma confusão, a gente começa a ter crenças erradas. Né? E o pior, alguns textos bíblicos acabam baseando na crença errada, porque a pessoa lê errado também o texto bíblico e aí acaba entendendo errado. Né? Então é importante. Então eu tenho a Bíblia do Discípulo, que é a NVI, que é a que eu usava antes. Né? Ela tem algumas explicações, alguns versículos, né, que fala da Septuaginta e tudo mais. Eu continuo usando ela. E eu tenho muitas versões. Tem a Bíblia do Estudo Andrews, que tinha a versão... não lembro qual era a versão que ela tinha. E aí eu comprei agora, que agora é a que eu estou usando mais agora, é a nova, que eu tenho a mais nova, que é a tradução NA, que é a Bíblia do Estudo Andrews NA. Né? Eu uso a tradução NA e a NVI. E no celular na igreja eu uso a NA. Né? Então, mas muitas vezes a gente tem que ir atrás de outras versões, que, por exemplo, o texto que envia aqui na NVI está muito mais claro, né? NVI ou NVT, né? No NVT, né? Então, eu posso pegar esse texto da NVT e usar numa pregação, por exemplo, porque está mais claro ali, dá para entender melhor e está a tradução correta, fidelidade. Mas muitas vezes, quer dizer, eu tenho que buscar o texto original para me saber. Mas como eu vou saber? Você mesmo falou, Ângelo, mensageiro, que, que, que tem vários textos, manuscritos diferentes, né? Um está escrito o Senhor disse, outra coisa, João disse, sim. Mas como é que eu faço? Eu tenho que ir atrás do texto mais antigo que existir daquele versículo. Daquele livro, daquele versículo, o mais antigo que eu tiver. Por quê? Porque todos os outros provavelmente foram baseados nesse. Você entendeu? Então, eu tenho que ir achar o manuscrito mais antigo que eu achar e ver lá o que está escrito. É uma maneira. Eu tenho que procurar na parte hebraica, aramaico e grego, né, inicial da Bíblia. Eu tenho que procurar no original, muitas vezes, para conseguir entender certos textos. Nem, por exemplo, na história de um rei que está em Juízes, né, do cara que era canhoto, que era tribo de Benjamim. Benjamim quer dizer destro, né? Quer dizer direita, né? E o cara era canhoto, lá era canhoto. E tinha um rei, né, estava atacando os filisteus, e o rei, ele tinha um nome que queria dizer, se não me engano, cordeiro. E ele era gordo, esse homem, ele foi lá, representando o povo de Israel, e pegou o punhal dele, porque como ele era canhoto, ele pegou o contrário, o rei não esperava, e ele deu na barriga do rei, e fala que deu com tanta força, que o punhal desapareceu dentro da barriga do rei, tanta banha e gordura que tinha, né? E o rei morreu lá, né? E aí começaram a sentir um cheiro ruim e achou que o rei estava no banheiro. Aí quando foi no ver, o rei estava morto. Não vou lembrar agora a história, o nome das envolvidas, mas tá em Juízes. Mas, se a gente lê ela em português, a gente não entende muita coisa, né? Agora, quando você lê ela no original, você entende lá da direita, da esquerda, do rei, do nome do rei, e você compreende mais profundamente a história. Então, muitas vezes, nós precisamos ir no original para entender certas coisas. Não adianta a sua tradução, a tradução perde-se muito. Então, nenhuma tradução, a Bíblia, ela vai ser perfeita, nenhuma. Por nenhuma, mesmo que as traduções, como acredito, inspiradas por Deus, as traduções, que Deus não deixaria alterar a Bíblia de tal maneira errada, né? Mesmo que ela possa ser... Então, queridos irmãos, nós temos que usar várias versões. Nenhuma tradução é perfeita. Por que não é perfeita? Porque se perde muito quando você traduz. Ele vai traduzir a palavra. Então, que nem, por exemplo, o nome do rei. Ele colocou o nome do rei, não dá para traduzir. Acho que é Leglon, não sei se é Leglon, não lembro agora exatamente. Ele vai traduzir o nome do rei. Mas agora
quando você entende o significado, aquilo muda de figura, né? Então por isso que é importante você ir atrás do original de vez em quando, e é importante que você use várias versões bíblicas, né? Nenhuma é perfeita. Então você tem que usar várias para tentar absorver o melhor conhecimento possível. Então, queridos irmãos, não ache que só a sua igreja é certa, que só a sua tradução é certa. Tem gente que fala, não, eu só uso essa porque essa que é certa, tenho medo de ensinar coisa errada. E muitas vezes está usando uma tradução que está bem defasada. Como o caso que eu já vi de uma pessoa que defende, que falou que usa tal tradução, e a tradução ela é colocada por esse especialista em Bíblia lá embaixo, né? Bem abaixo. Então é muito mais fácil ela pegar a coisa errada naquela tradução que ela está usando do que na NAA que eu estou usando. Você entendeu? Então nós temos que tentar, queridos irmãos, usar independentemente da versão. Eu posso usar uma linguagem fácil de ler, vai depender do que eu vou dar. Então, por exemplo, eu vou dar um estudo bíblico para um adolescente de 17 anos. Muito bem. Então, eu devo usar qual? Almeida século XXI. Ou na linguagem de hoje, né? Ou fácil de ler. Enfim, vai depender de quem que eu estou indo trabalhar. Mas não é porque eu estou estudando com a Bíblia, por exemplo, Almeida 21, que eu não posso pegar alguns textos ou usar a tradução da Almeida, nova Almeida atualizada, para incorporar ali e eu melhorar o compreendimento do estudo bíblico. Eu posso e devo, não é? Entendeu? Então é isso, queridos irmãos, que nós possamos usufruir das versões e tentar absorver o melhor possível de cada uma delas. Orar a Deus antes de começar a fazer um estudo, ou de dar um estudo, ou de ler a Bíblia, para que a gente compreenda a verdade, nada mais do que a verdade. Você entendeu? Mas nunca achar que uma Bíblia é certa, que aquela Bíblia é perfeita. Não. Até porque os textos originais escritos, eles já não existem mais. Né? Então, o que é que eles... Como é que foi feito? Né? Eles pegavam um grupo de pessoas e copiavam, que o texto estava começando a ficar defasado, estava a perder o texto, eles pegavam, copiavam o texto, né? Faziam uma cópia à mão, letra por letra, ponto por ponto e tal, tudo que tinha que ser copiado, e no final eles contavam o número de letras, o número de palavras, o número de sílabas. Se tivesse um errinho de uma letra, de uma sílaba, de uma palavra, eles rasgavam, que lá quebravam, né? Porque era rasgava, não sei se era escrito na pedra, onde é que era escrito. Se era papiro, rasgava o papiro e começava de novo, tudo de novo. Não podia ter uma diferençazinha. Então as cópias eram idênticas mesmo, eram iguais, né? Então, para que se mantesse o texto original. Só que com o passar dos anos, pode-se também ter havido uma troquinha de palavras, acrescentou uma palavra. Então, por exemplo, no lugar onde estava escrito espírito, completaram santo, entendeu? Então não muda muita coisa. Agora você não pode alterar, como eu falei, Jesus para João, ou para né, para Pedro, e aí muda muito isso aí, não dá certo, né? Tá certo? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir o Senhor, que nós possamos fazer o melhor que a gente puder para levar a mensagem de Deus às pessoas corretamente. Tá certo? E assim nós possamos servir o Senhor. Tá bom? Então vamos juntos fazer uma oração para encerrar essa meditação. Queridos amados, obrigado por essa meditação, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Peço, meu Deus, pelas pessoas de Rio Bonito do Iguaçu, ajude essas pessoas, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, dê o conforto e o amparo aos necessitados, aqueles que estão com parentes, entes queridos, internados, lá, feridos, alguns estados menos graves, outros mais graves, dê o amparo e o conforto necessário para esses parentes para suportar esses momentos de dificuldade e tensão. Pelas pessoas que estão internadas, lá, sofrendo, Senhor, eu peço, Senhor, que ajude, Senhor, a restabelecimento o mais rápido possível. Ou se for um caso que infelizmente não tiver mais volta, que ela possa fazer a passagem o mais rápido possível em paz, na presença de Deus, em Cristo, e que ela possa aliviar esse sofrimento, Senhor.
seja feita a sua vontade, Pai. Toca o coração das pessoas com um ato de misericórdia, um ato de benevolência, de amor ao próximo, para que possa unir os seres humanos a ajudar esses povos a se reerguer, a reconstruir essa cidade devastada, Pai. Ajude, Senhor, que as pessoas possam se unir. Toque a ADRA também, né, que é um grupo da minha igreja que ajuda, né, as pessoas, tudo mais, para poder ajudar as pessoas a da cidade, Senhor, a voltar a crescer, Pai. Possamos ajudar com doações, Pai. Toque o coração das pessoas, Pai. Para que possamos ajudar em doações, em coisas que vão ajudar essas pessoas a se reerguer dessa situação, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Peço, Senhor, para aquelas pessoas que estão me ouvindo no dia de hoje, se elas estiverem, Senhor, indo trabalhar, que elas vão trabalhar em segurança, Senhor. Se elas estiverem vão e voltem trabalhar em segurança, Senhor. Se elas já estiverem no trabalho, que elas possam voltar do trabalho em segurança, Pai. Que assim seja, Senhor. Todas elas, Senhor. Todos que estiverem me ouvindo, inscritos no meu canal, e aqueles que não estão ouvindo, mas estão inscritos no meu canal, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar servindo o Senhor. E lembre-se, não tem versão bíblica perfeita, não tem versão bíblica que vai dar certo. Nós temos que usar mais de uma, nós temos que estar sempre em estudo, procurando Deus para que Ele nos oriente a entender a verdade, né? E entender que tomar cuidado com versões que são muito alteradas, como é o caso da versão Novo Mundo, né? Nada contra a Testemunha de Jeová, mas ela foi muito redigida para ficar de acordo com a crença do Testemunho de Jeová, né? Nós vemos que o ensino do Testemunho de Jeová, as doutrinas deles, são, assim como católicos, eles não são baseados na Bíblia, mas sim são baseados num livro de estudos que eles têm, né? Eles fazem um estudo através das revistas, através de coisas não da Bíblia em si, exatamente, né? Assim como católico, eles não fazem catecismo, catequese, eles não usam a Bíblia para aprender, eles usam o livro, a apostila do catequese, catecismo, né? Tem o livro do catecismo lá, né? Tem o manual deles lá. É esse livro que eles usam para ensinar, e não a Bíblia. Então, muitas vezes a Bíblia fica da realidade, ali, não está no ensino deles. Então, meus irmãos, que nós possamos servir a Bíblia. Ela é a única fonte de Deus. É o único livro que realmente Deus nos deixou para aprender. Aí muitos vão falar, mas a Adventista também não segue os livros do Ellen White? Sim, nós acreditamos que os livros do Ellen White também foram inspirados por Deus, mas ele não substitui a Bíblia. Todas as nossas crenças e doutrinas são baseadas na Bíblia. Os livros de Ellen White nos ajudam a compreender alguns textos bíblicos, a nos direcionar a certas coisas. Por exemplo, Ellen White prega pela boa alimentação, prega por um bom relacionamento entre professores e alunos, prega por um bom relacionamento entre pais e filhos, prega pela alimentação saudável, tomar água, prega essas coisas. Então, a Ellen White é como se fosse uma luz menor que nos leva à luz maior que é a Bíblia, que nos leva à luz maior que é Deus, Jesus Cristo, a Trindade. Então, a nossa fé é baseada na Bíblia. Você vê que a nossa Bíblia não tem nem anotações na Ellen White. Por quê? Poderia ter. Né? Poderia colocar na Bíblia ali, por exemplo, o ensino que ela possa estar dando. Só que, se a gente fizesse isso, as pessoas iam achar que nós estávamos adorando Ellen White. Não, nós não adoramos Ellen White. Ela foi um ser humano, como qualquer outro, que foi usada por Deus para trazer mensagem. Assim como eu estou sendo usado aqui neste momento para levar a mensagem dele às pessoas, porque ele leva essas mensagens através de mim, ela também foi usada pelo Senhor. Só que ela foi usada ainda mais profundamente, porque ela não só ela foi usada, como ela foi usada para escrever, né, textos, mas ela também foi usada por Deus como instrumento de profecia, porque ela teve visões, que Deus adiantou de certas coisas. Então, Deus a tomou, demonstrou a ela visões, né?
E, 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 e Filé escrever esses livros para nos deixar esses textos para que nós possamos evoluir, né? E chegar a Deus. Como ela própria disse, quer dizer, essa frase é para desmoralizar qualquer um que faz questão da Ellen White. Ela própria disse: se o ser humano se concentrasse em estudar a Bíblia, aqueles irmãos, se concentrasse em querer saber a vontade do Senhor, Ellen White não precisaria ter escrito seus livros. Os livros dela não teriam sentido, né? E muitas vezes ela disse: cuidado, nunca troque a Bíblia pelos seus livros. A base dos estudos tem que ser sempre a Bíblia, né? E ela também disse que a maior parte das pessoas estariam nas igrejas protestantes e não na igreja adventista. Então, meus irmãos, vamos estudar a Bíblia, vamos ouvir o que todos têm a dizer, para que nós possamos servir o Senhor sempre. Tá bom? Que Deus agradeça, que Deus seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.